Aparência bonita, 100% de sucesso com o sexo oposto. Mas nem todas as mulheres são dotadas pela natureza de cílios longos e macios, que dão expressividade aos olhos. Nesse caso, é preciso recorrer a vários truques para ficar bonita. Uma das opções são as extensões de cílios. Procedimento de extensão de cílios. Tipos de tecnologia. Os cílios estendidos não só dão charme ao visual, mas também libertam a mulher dos tediosos procedimentos diários de maquiagem. Se ela tiver se submetido ao procedimento uma vez, poderá esquecer os cosméticos por várias semanas. Os mestres oferecem várias técnicas para escolher, e a mulher só precisa escolher uma delas. Técnicas de extensão. A opção mais simples, que é fácil de fazer em casa, cílios postiços. A extensão única leva alguns minutos, mas também se mantém até a primeira lavagem. As extensões de canto, quando vários cílios artificiais são colados mais perto da borda externa da pálpebra, é uma opção bastante econômica, mas nem sempre resolve problemas urgentes de aparência. Esse método não é adequado para todos e é usado, em vez disso, para dar ao olho formato de amêndoa. Os cabelos artificiais por esnicho são fixados a cada cabelo nativo com uma composição adesiva. A técnica é chamada de Indonésia e proporciona um excelente efeito de naturalidade. O uso desses cílios pode durar de 4 a 5 semanas. A extensão japonesa é o mesmo método do CRES, só que, em vez de fibras artificiais, é usada uma pilha de pele de marta. Portanto, essa opção é a mais cara, mas os cílios são lindos e macios. Os cílios podem crescer mais rapidamente se forem usados feixes de fibras para esse fim. Essa maquiagem não dura muito tempo e, junto com os feixes, podem-se soltar os próprios cílios. Obter volume ajudará a extensão 3D. Quando cada mestre de cílios nativo colará não um, mas 2, 3 fiapos artificiais. Para uso diário, essa opção não é muito adequada, pois o rosto adquire uma aparência não natural de boneca. Além disso, as cerdas extras pesam os cílios, traumatizando sua estrutura. Observe. Cada uma das técnicas é um processo meticuloso que exige paciência e grande habilidade do mestre. Se você ainda puder lidar com um acúmulo único por conta própria, então, em todas as outras variantes, evite os lemaquers novatos. Procedimento de extensão. Para que a cliente tenha certeza de que o mestre realiza todas as manipulações corretamente, ela precisa saber exatamente como ocorre o procedimento de extensão dos cílios. Independentemente de qual dos métodos a mulher interrompe, a sequência de construção é quase sempre a mesma. Varia apenas a duração da sessão em si. Mesmo com a técnica do feixe, a mulher passará pelo menos 1 hora, de modo que, na colagem de Porosny-Choi, terá que se ajustar por 2 ou 3 horas. Importante. O primeiro passo no desejo de ser bonito é a escolha do material, não apenas pela qualidade, mas também pelos parâmetros físicos. Os cílios artificiais são classificados por comprimento, espessura e curvatura. O resultado final depende de quão corretamente os parâmetros serão levados em conta. Em seguida, o mestre e a cliente estipulam o tópico, quanto e como o procedimento será realizado. A mulher terá que se ajustar à duração da sessão, na qual deverá permanecer imóvel. A sequência do processo, apesar de a mulher ter ido à sessão sem maquiagem, faça o desengorduramento obrigatório das pálpebras com meios cosméticos especiais. Isso ajudará a colar as cerdas com mais segurança. Os cílios das pálpebras inferiores são cobertos com almofadas placas especiais. Para que não fiquem presos pela cola, depois de dispor à sua frente a sequência desejada de material artificial, o mestre começa a colar os fiapos 1 a 1, se a extensão for realizada peça por peça, ou pega feixes de cílios com uma pinça, mergulhando-os primeiro na cola. O lemaquer lida com os 2 olhos ao mesmo tempo, colando primeiro os fiapos no olho esquerdo ou direito, e depois no mesmo local na outra pálpebra. Os movimentos começam no canto externo, indo gradualmente para o canto interno. Se for planejado fazer o acúmulo de fiapos de diferentes comprimentos, então o mais curto deve ser fixado no canto externo do olho. Agora, sabendo como fazer a extensão dos cílios, a mulher se sentirá mais confiante na sessão e, com o tempo, perceberá as ações erradas do mestre. Regras básicas. O alisamento incorreto levará a vários defeitos que são difíceis de corrigir posteriormente. Portanto, o mestre deve aderir às regras básicas características do procedimento. Observância da distância. Os cílios artificiais são colados a 0,5 a 1 milímetro de distância da zona da raiz.
Eles não devem tocar as pálpebras, caso contrário, a linha dos cílios naturais será quebrada. A cola, presa na pele, vai apertá-la, causando desconforto ao mover os cílios. Muito perto da pálpebra, o fiapo com sua base afiada traumatizará a pele. Colocação dos cílios. Alguns mestres colam erroneamente os cílios inteiros, o que é errado. O fiapo deve ser acumulado desde a base até o meio, não em todo o comprimento. Há outro erro na prática: mergulhar na cola apenas o meio das cerdas e colocá-lo nos cílios nativos. Então, a base do fiapo expandido acaba ficando suspensa no ar, o que prejudica a imagem geral de naturalidade. Nesse caso, a borda livre picará constantemente a pálpebra. O principal no processo é que o máximo colado seja apenas a base. Caso contrário, os cílios cairão muito rapidamente. Autonomia. Um mestre experiente sabe como evitar a colagem ao estender os cílios. O posicionamento correto das mãos no processo de execução da técnica é importante aqui. As colas podem ser diferentes, cílios nativos entre si, não naturais com artificiais, etc. Mesmo 2 ou 3 cílios colados podem prejudicar a beleza de todo o olho. A aparência estética é prejudicada, a cliente sente coceira e desconforto. Mas a colagem é especialmente prejudicial para os cílios nativos. Seu ciclo natural pode ser interrompido e, para substituir os pelos que caíram no momento errado, novos pelos deixarão de crescer. Domínio das ferramentas. Ao realizar o aumento de volume por cílios ou feixes, o mestre deve ter uma pinça em cada mão. É difícil entender como aumentar os cílios sem cola, tendo apenas uma ferramenta. Com a mão esquerda, o fabricante de cílios separa os cílios tratados dos outros com a ajuda de uma pinça. Com a ferramenta direita, pega o fiapo, mergulha-o na cola e o aplica ao cílio nativo. Habilidade no uso de ferramentas. Se tudo for feito sem pressa, você obterá uma bela linha natural. É especialmente importante colocar corretamente as ferramentas nas extensões 3D, para que o número adicional de fiapos não seja colado nos cílios vizinhos. Caso contrário, aparecerão lacunas na fileira de cílios, anulando todos os esforços do mestre. Componente esquemático da técnica. Se o mestre não souber como fazer a construção adequada dos cílios, ele fará tudo ao acaso, sem usar nenhum esquema. Todos os fiapos colados devem receber a direção apropriada. Somente dessa forma é possível manter toda a fileira de cílios. Importante: antes de prosseguir com o procedimento, o fabricante de cílios deve ter em sua imaginação uma imagem, um esquema da localização e direção de cada cerda a ser construída. Se você fizer tudo de forma arbitrária, os cílios ficarão desgrenhados, desleixados e sem forma. Proteção contra vapores. As almofadas na pálpebra inferior não só impedem que a cola entre nela, mas também protegem os olhos dos efeitos dos vapores emitidos pela cola. Além disso, a mulher deve ficar deitada com os olhos bem fechados durante todo o procedimento. Evite até mesmo a menor abertura das pálpebras, para não queimar a mucosa dos olhos. Para evitar erros nas extensões de cílios, o procedimento deve ser feito somente por um especialista experiente. Se uma mulher recorrer pela primeira vez a essa tecnologia de maquiagem, não vale a pena buscar imediatamente uma técnica cara, tentando uma extensão parcial inicial ou cílios postiços. O aumento do comprimento e do volume, que não foi bem sucedido, terá de ser corrigido por um procedimento repetido, o que acarretará custos desnecessários. É importante saber quanto tempo o mestre gastou na sessão. Quanto mais rápido o procedimento for realizado, menos a mulher gostará de seus cílios.